Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Continuando o assunto da semana. Realmente esse é um assunto bastante extenso. Estou procurando aqui tentar explicar para vocês o porquê de muita coisa, como tudo aconteceu. Não, eu ainda não vou chegar ao seu planeta. A história é um pouco mais longa. Eu estou apenas explicando o início, como tudo começou. Vocês foram ensinados que existe uma luta constante entre o bem e o mal. Foram ensinados que existe uma figura que encarna todo esse mal e que guerreia constantemente com Deus. Espero que com o vídeo de ontem esta afirmação tenha caído por terra, porque isto não existe. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Todos os seres, sem exceção, contêm a centelha divina de nosso Deus Pai-Mãe. Então, não existe ninguém que não tenha o seu amor no seu interior. Então não existe essa força de mesmo equilíbrio, de mesmo poder contra ele. Não existe. Isto foi a forma criada para que vocês pudessem temer alguma coisa e principalmente temer o mal. Para que ele tivesse força. Porque temer o mal que não pode vencer a Deus, ninguém temeria. Todos sempre confiariam que o bem sempre venceria e o mal não teria poder algum. Então foi preciso criar uma mitologia, uma história que existe essa entidade. Muito bem, eu já expliquei que não. E não vou me alongar mais nesse assunto. Tenho observado no coração de algumas dúvidas a respeito do que tenho dito aqui. Apenas digo a vocês, meus irmãos, que tudo no universo tem o controle de nosso Deus Pai-Mãe. Todo esse desequilíbrio que foi acontecendo ao longo da evolução dos seres não foi totalmente uma grande surpresa para nosso Deus. Porque tudo aquilo que você deixa livre, que você não tem o controle, é totalmente passível de descontrole. E Deus, claro que sabia disso. Então, não vamos entender assim que tudo foi feito sem a concordância dele. É como eu já disse, ele tem o controle de tudo. E se ele quiser acabar com o que ele quiser, ele acaba. Então não há o que se preocupar.
Não há o que tentar entender do porquê nem como. Apenas aconteceu. As mentes evoluíram, os seres evoluíram e alguns sentimentos, que chamamos hoje de baixa vibração, foram crescendo, foram tomando forma. Para continuar o nosso assunto, eu preciso falar um pouco sobre dimensões. As dimensões, como eu já expliquei algumas vezes, são compostas por uma frequência. Cada dimensão tem uma frequência. Melhor explicando, tem uma faixa de frequência. Não é uma frequência única. Então, digamos assim que os astros, fisicamente falando, estão numa dimensão. Posso dizer que a dimensão física dos astros existe em primeira e segunda. Aí muitos vão se perguntar, mas você disse que a primeira e segunda era etérica. Sim, para os seres, não para os astros. Entendam? São coisas diferentes. Então os astros são criados sempre a partir da primeira dimensão. E aí as coisas vão evoluindo, as frequências vão se somatizando e o próprio astro evolui. À medida em que ele vai se desenvolvendo, vai criando o seu habitat, ele vai evoluindo também. Porque não só os seres evoluem, os astros também. Muito bem. Então, quando os seres são colocados nestes astros, lembra que eu disse lá atrás que as almas são nutridas e criadas até que possam povoar os planetas? Muito bem. Elas são nutridas e criadas nos próprios astros, nas dimensões mais baixas, onde elas começam todo o aprendizado, todo aquele processo de entendimento e adaptação àquele astro. É como se o corpo etéreo desta alma, porque neste momento só existe o corpo etéreo, fosse se moldando aquele habitat, aquele astro, as dificuldades daquele astro, e as almas vão evoluindo. Muito bem. Então, uma coisa é você ter um astro na dimensão em que ele está, onde as coisas se equilibram naquela dimensão. Outra coisa são os seres que estão ali. Muitas vezes é complicado para nós explicarmos para vocês como as coisas funcionam. Mas é como se uma forma bem fácil de vocês entenderem, é como se os astros fossem ganhando novas camadas. Vamos imaginar o seguinte:
existe um astro, ele acabou de ser criado, ele está em franca evolução. Ele é criado na primeira dimensão. Então é formada uma camada em torno dele. Imagine uma atmosfera em torno dele em primeira dimensão. Ótimo! À medida que ele evolui, uma nova camada se forma. Na segunda, ele continua a sua evolução, uma nova camada se forma. Na terceira, e é como se fosse camadas sobrepostas umas sobre as outras. Então, quando dizemos que um astro está em quinta, em sexta dimensão, ele já passou por todo aquele processo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até chegar na sexta. Mas ele não tem somente a sexta. A sexta contém todas as outras. É como se fossem círculos sobrepostos uns sobre os outros. Então, quando os seres são colocados neste astro, eles começam sempre na primeira dimensão e vão se adaptando ali por todo o tempo, até que suas almas consigam evoluir daquela atmosfera totalmente rude, porque a primeira é sempre a mais difícil para a evolução do ser. E aquele ser começa a ressoar, começa a evoluir e começa a ressoar com dimensões mais altas. Então, ele pode já transitar, ressoar com uma dimensão mais alta, como a segunda, por exemplo. Muito bem. Mas, dependendo da sua manutenção nesta dimensão, ele poderá voltar para a primeira, transitar entre a primeira e segunda facilmente. Porque aí é o seu ser que está transitando, não o planeta. O planeta já está lá em sexta, mas ele está aqui ainda, aqui embaixo. Ele não tem condições ainda de chegar a dimensões mais altas. Muito bem. Então, quando os seres começam a povoar os planetas, que é a primeira dimensão física, que é a terceira, aí sim, eles ganham corpos físicos e passam a viver na terceira dimensão. Porém, as suas almas podem continuar transitando pela segunda e primeira, ressoando com aquela frequência baixa, dependendo das suas ações, dependendo do seu caminhar. Muito bem. Da mesma forma, aquele ser que está em terceira, fisicamente, pode ressoar com quarta, pode ressoar com quinta e até com sexta. Mas o ser físico continua em terceira. Eu sei que para a mente limitada que vocês têm é complicado entender isso. Mas pensem apenas o seguinte: os seus corpos ressoam numa determinada dimensão. Digamos, em terceira. Muito bem. O corpo físico, a casca, a roupa, vive ali, naquela dimensão. Todo aquele conjunto foi feito para aquela dimensão. Então ele não pode transitar entre dimensões sem sofrer nenhum tipo de transformação, porque ele foi criado para a terceira. Agora, a sua alma, os seus sentimentos, eles podem ressoar
com as frequências mais altas, da mesma forma que com as frequências mais baixas. Então, a sua alma, o seu corpo etéreo, pode transitar entre as frequências. Mas o corpo físico não. Ele fica sempre ali para onde ele foi criado. Então, lá nos primórdios, os astros todos foram povoados. Todos com seres em terceira dimensão. E aí começa a caminhada deste corpo físico, que não é o mesmo entre as dimensões. Lá nos primórdios, para que houvesse a passagem, a evolução de um corpo físico para uma outra dimensão física, era necessário que essa roupagem fosse extinta e criada uma nova roupagem. E assim foi acontecendo ao longo do tempo. Os seres foram evoluindo e quanto mais alta as dimensões, aqueles sentimentos que não eram muito compatíveis com a origem de Deus, criada por Deus, vão sendo eliminados automaticamente, porque é onde acontece a evolução da alma. Então, onde vocês podem concluir que dimensões mais baixas, esses sentimentos existem em profusão. Nas dimensões mais evoluídas, eles tendem a desaparecer. Porque aí as almas vão se tornando seres altamente evoluídos e que já não ressoam mais com esses sentimentos, porque conseguem ter dentro delas o amor pleno de nosso Deus Pai e Mãe. Aquela centelha divina toma conta de todo o ser. E é somente isso que ele emana, amor incondicional. Então acho que vocês já conseguem fazer um paralelo do que acontece em seu próprio planeta. A Terra não é um planeta de terceira dimensão. Ela é um astro muito evoluído. Vocês estão presos na camada da terceira dimensão. Se não fosse isso, vocês não estariam me ouvindo aqui agora, porque não seria possível esta comunicação. Porque esta comunicação só é possível porque uma parte do corpo desta que está falando ressoa nas dimensões superiores. E aí ela consegue me ouvir. Consegue ouvir os outros seres, não em terceira. Em terceira, ela não ouviria nada. Mas o corpo dela, o corpo etéreo dela, já ressoa em dimensões até bem mais altas. Então ela já tem acesso a essas comunicações. Ela e todos os outros que fazem esse tipo de canalização. Então, é desta forma que os sentimentos, esses sentimentos que saíram supostamente do controle, mas que sabemos que não, continuam ecoando pelo universo, em dimensões baixas. Mas aí muitos de vocês vão dizer o seguinte: mas esses seres são evoluídos. Eles não são seres de terceira dimensão. Exato. Então, vamos contar uma nova história. Vamos iniciar uma nova história. Em que esses seres evoluíram, sim. Eles praticamente perderam esses sentimentos
negativos, esses sentimentos que não ressoam em dimensões superiores, porém foram atraídos novamente por aquele poder. É como se tivesse ficado um resquício, um pedaço dentro das suas almas, daquele tempo em que eles eram poderosos, dominadores, que subjugavam o outro. Então esses seres aprenderam muita coisa, evoluíram e voltaram para dimensões mais baixas para continuar a sua caminhada, pois em quinta estava muito sem graça, em quinta, em sexta, em sétima, em dimensões mais altas. Aquilo não estava bom para eles. Alguma coisa faltava. Realmente, eles aprenderam tudo o que precisavam aprender. Mas aqueles sentimentos ainda estavam dentro deles. Apenas não eram disseminados, mas estavam enraizados em suas almas. E em um determinado momento, eles tentaram fazer com que esses sentimentos acontecessem em dimensões mais altas. E aí foram banidos. Então aí começa uma nova parte da história, meus irmãos. E vocês entenderão muita coisa. Por que esses seres que têm todo este poder, como que eles conseguiram esse poder todo? Exatamente por isso, porque eles foram um dia seres evoluídos. Só que por uma decisão inesperada, eles resolveram contrariar tudo novamente. Decidiram que não fariam mais parte deste processo. É como se eles se desligassem da fonte, como é propagado para vocês. Só que ninguém nunca se desligou da fonte. Eu já disse e volto a repetir. A centelha divina só é apagada quando a alma morre. Então não existe se desligar da fonte. Isto não existe. Existe uma escolha. Existiu uma escolha, uma tentativa de dominação, de poder em altas esferas, em altas dimensões. E aí isto não foi permitido por nosso Deus Pai e Mãe. Porque a evolução tem que acontecer. Mas o sentido contrário nunca. Ou seja, uma dimensão alta voltar a ser uma dimensão baixa porque está vibrando baixo. Se o ser chegou até ali e ele quer vibrar baixo, ele desce de dimensão. Ele não fica naquela dimensão. E esses seres foram todos banidos. Exatamente pelas escolhas que fizeram.
Então já posso dizer para vocês que estar em quinta, em sexta, em sétima não é 100% garantia de ficar lá. Vocês podem, num determinado estágio, evoluírem para a quinta dimensão, como vocês estão indo agora. Mas a partir do momento em que vocês começarem a ressoar com sentimentos que estão aí dentro, marcados, gravados, como esses seres antigos, vocês voltam. Não tem meio termo. Então percebam que a coisa não é tão fácil. Não é simplesmente bradar, eu ressoo em quinta dimensão. Muito bem, então mantenham-se nela. Porque a partir do momento em que vocês se desvirtuarem do caminho, saírem do caminho, vocês saem, vocês descem novamente. Isto é uma lei. Porque imagina se os sentimentos, esses sentimentos, começarem a subir nas dimensões. Isto nosso Deus Pai Mãe não permite. Ele permite sim que a alma transite por esses sentimentos, mas em uma única dimensão. Subiu, ressoou com esses sentimentos, volta, não fica. É banido imediatamente. Então, meus irmãos, a coisa não é tão simples. A coisa não é tão certa como muitos estão imaginando. Eu vou para a quinta, mas lá eu vou fazer algumas coisinhas e não vai acontecer nada. Tentem. Vocês podem até tentar. Mas vão tentar uma única vez. Então vou ficar com esse pensamento hoje aqui. Analisem tudo que foi dito, pensem a respeito e amanhã vamos encerrar esse assunto. Porque aí sim, vamos começar uma nova etapa. Vamos começar a explicar outras coisas. Esse assunto estará encerrado. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre, tentando mostrar a vocês o caminho que vocês têm que seguir. Porém, a escolha é de cada um de vocês. Gratidão por você ter ouvido o vídeo até aqui. Antes de sair, lembre-se, dê o seu like no vídeo e compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gratidão a você que segue o nosso canal. Que a luz esteja com você.